Fala, gente, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Biologando com B. Hoje vamos adentrar o mundo animal e dar uma olhada nos grupos viventes atuais mais antigos do nosso planeta. Como entrada, vamos ver um pouquinho sobre o filo Placozoa. O filo Placozoa, engloba animais do tipo que a gente olha e fala: isso realmente é um bicho? né? São animais relativamente simples, né? Eles parecem pequenos grãozinhos de areia, de certa forma. São bem achatadinhos, né? E são tão simples, mas tão simples, que não possuem órgãos, não possuem tecidos, nada desse tipo. Eles vão ter uma estrutura semelhante à nossa, né? Mas muito mais simples, como eu falei. Por exemplo, eles possuem um epitélio, entre algumas aspas, superior, que vai ser como se fosse a pele deles, e o epitélio inferior, que vai realizar a digestão deles, né? Eles vão possuir também células pluripotentes. O que é uma célula pluripotente? Uma célula pluripotente é uma célula que consegue se transformar na maioria das células do organismo, não todas. É um detalhe importante isso. As células pluripotentes, elas podem se transformar em vários tipos celulares, né? Uma célula digestória, uma célula epitelial e por aí vai. Vários tipos de células. Agora vamos para o prato principal de hoje. O filo porífera. O filo porífera engloba um animal que ficou muito famoso vivendo em um abacaxi e morando no mar. As esponjas, né? As esponjas são animais muito antigos no nosso planeta e muito simples. Elas não possuem órgãos, não possuem tecidos, não possuem qualquer tipo de sistema que nós temos, né? Também são animais sésseis, né? Ou seja, ficam fixos no substrato. Esse substrato pode variar, né? Pode ser areia, pode ser uma pedra, pode ser uma concha e por aí vai, né? E elas são animais também que não possuem nenhum tipo de simetria. O que quer dizer isso? Bom, nós somos animais simétricos, nós possuímos simetria, né? O ser humano possui simetria bilateral. O que é simetria bilateral? Simetria bilateral é quando eu divido o meu corpo na metade por meio de uma linha imaginária, divido essas duas metades e vejo que elas são iguais, porém elas são espelhadas. É só você ver nas suas mãos. Suas mãos são iguais, porém elas são espelhadas. As esponjas não possuem isso. As esponjas não possuem nem esse tipo de simetria ou qualquer outro tipo. Elas possuem várias formas de corpo, né? Você tem esponjas que possuem forma de tapete, outras que possuem uma forma de tubo, outras que possuem forma de vaso e por aí vai. Mas afinal, se as esponjas não possuem tecidos e nem órgãos, como que elas vivem? Bom, as esponjas são animais filtradores, ou seja, elas obtêm o alimento delas retirando matéria orgânica e micro-organismos que estão suspensos na água, né? Isso tudo acontece por meio de um sistema que a gente chama de sistema aquífero. Esse sistema aquífero funciona da seguinte maneira. Primeiro, nós temos a esponja, ela tem um corpo recheado de poros, né? Vários buraquinhos bem pequenos que a gente nem consegue ver direito, que é por onde a água entra. E um buraco maior, que a gente chama de ósculo, que é por onde a água sai. É por onde vai sair as excretas dela, é por onde vai sair o excesso de alimento que ela não quis comer e por aí vai, né? Ou seja, nesse sistema aquífero a gente tem um meio de entrada de água, um meio da circulação da água, que é dentro da esponja, e um meio dela sair, que é o ósculo. As esponjas, elas também têm células muito importantes para o funcionamento delas, né?
funcionamento do organismo. A gente tem os coanócitos, que são muito importantes para gerar correntes de água que vão trazer alimento para a esponja e eliminar as excretas, né? E também capturar o alimento. Os anebócitos também, que são células que vão distribuir os nutrientes pela esponja, pelo corpo da esponja. Também temos os pinacócitos, que revestem a esponja externamente e internamente. Também temos os arqueócitos, que são células totipotentes da esponja, ou seja, elas conseguem virar qualquer tipo celular da esponja. Temos também os esclerócitos, que vão formar o esqueleto mineral da esponja, ou seja, os esclerócitos, eles formam espículas. As espículas são como se fossem os ossos das esponjas, né? Eles podem ser feitos de dois materiais, né? Você tem espécies que tem de um, tem espécies que tem de outro. Tem espécies que têm espículas de sílica, ou seja, esponjas que possuem esqueleto como se fosse de vidro. Legal, né? E esponjas que têm esqueleto de cálcio, que nem o nosso, né? Os espículas, né? O osso, digamos assim, de cálcio, que nem o nosso. E você tem esponjas que não possuem esse esqueleto mineral, e sim um esqueleto orgânico, feito a partir de fibras, né, muito semelhantes ao colágeno, que a gente chama de fibra de espongina, né? A espongina é uma proteína muito flexível, né, como o colágeno, e é ela que forma as esponjas que muitas pessoas já usaram para tomar banho. As esponjas, né, não as que a gente usa muito hoje, que são de Bombril e tudo mais, mas as esponjas de banho, elas são feitas, né, ainda são feitas de espongina. Esses animais serviram para dar banho em muita gente. E tenho certeza que alguém já usou isso aí. Alguém que está vendo esse vídeo já usou essas esponjas de banho. Então saiba que você utilizou um animal morto para se limpar. Larguei a bomba. Enfim, a maioria dessas células que eu falei vão ser encontradas no mesoílo. O que é um mesoílo? O mesoílo é como se fosse uma gelatina, né, que está presente dentro da esponja, né, uma estrutura bem gelatinosa, né, que está entre a coanoderme, que é a camada mais interna da esponja, que é onde vão estar os conócitos, e a pinacoderme, que é a camada mais externa, que vai estar cobrindo, né, a esponja, né, com os pinacócitos. A gente vai ter também 4 classes viventes de esponja, né? Primeiro que a gente vai ver é a classe calcária. A classe calcária, ela engloba todas as esponjas que possuem o esqueleto feito de calcário, no caso, feito de cálcio, né? A gente tem também as esponjas hexactinélida, que são as famosas esponjas de vidro, que possuem esqueleto feito a partir de sílica, né? E essas sílicas, elas possuem 6 pontas, né, nas suas extremidades. Elas possuem, né, você tem algumas espécies que têm espículos chegando até 10 metros de tamanho, né, de comprimento, assim. E muitas dessas esponjas, elas são utilizadas para fazer fibra óptica, que as fibras ópticas também são feitas de sílica, né? Então, muitos cientistas utilizam esses animais para fazer fibras ópticas, né? Ou seja, você está vendo esse vídeo muito provavelmente por causa de uma esponja. Fica na cabeça aí. Enfim. A gente também tem a classe Demosponja, que vai ser a classe que vai envolver 95%
das espécies de esponja do mundo. É nela que a gente vai encontrar quem? A gente vai encontrar o Bob Esponja. O Bob Esponja, por sinal, ele pertence à espécie Aplicina fistularis. Soltei a bomba aí. Soltei a identidade do Bob Esponja. Enfim, é nessa classe que a gente vai ter as esponjas que possuem o esqueleto de espongina, né? No caso, pode ter de espongina, pode ter de sílica, ou dos dois, né? É nessa classe também que a gente vai ver duas grandes exceções no mundo das esponjas. As esponjas carnívoras e as esponjas de água doce. Sim, existem esponjas que não possuem o sistema aquífero, abandonaram o sistema aquífero e decidiram caçar, né? Elas possuem estruturas muito semelhantes a ganchos que vão ser utilizados para capturar presas. É como se fossem esponjas que estivessem pescando, assim. Entendeu? Geralmente comem pequenos crustáceos, né? Bem pequenininhos, como crio e tudo mais. Enfim. E as de água doce, elas são encontradas, né, em rios, lagos, e muitas espécies estão muito conectadas à cultura dos povos indígenas lá da Amazônia. Você tem uma espécie que é o cauxi, que é utilizado pelos povos indígenas para a fabricação de cerâmica, né? Eles utilizam essas esponjas para fazer vasos, às vezes para fazer pratos, enfim, vários tipos de coisas, né? Vários tipos de cerâmica. Enfim, e para terminar, uma última classe que a gente tem é a classe homoscleromorfa. A classe homoscleromorfa é uma outra grande exceção presente no filo das esponjas, que são aquelas esponjas que possuem tecidos verdadeiros. Pois é. No começo do vídeo eu falei que esponja não tinha tecido e isso e aquilo. Esponja tem tecido, mas só as da classe homoscleromorfa. Para terminar, restou uma última dúvida para a gente responder. Como que as esponjas se reproduzem? Vamos adentrar o mundo do sexo das esponjas, né? Que legal. As esponjas, elas podem se reproduzir sem sexo, né, de maneira assexuada, por meio de fragmentação, né? Ou seja, eu corto minha mão e aí forma um novo eu a partir dessa mão. As esponjas fazem isso. Partes delas são tiradas dela acidentalmente, né? E formam novas esponjas. A gente também tem o brotamento, né, em que você forma mini esponjinhas grudadas na esponja mãe, né, que vão ser soltas no ambiente e formar novas esponjas, né? Você também tem a gemulação. A gemulação é uma forma de reprodução assexuada específica das esponjas de água doce. As esponjas de água doce, basicamente, elas vão formar mini versõezinhas dela, cobertas por uma cápsula, assim, né, uma gêmula, né, uma gema, que vão ser usadas em estações de seca. A esponja-mãe morre sem a água, né, na estação de seca, enquanto as filhotinhas dela ficam ali no leito do rio, sem nada, sem água nenhuma, mas resistindo à seca. E aí, quando a água volta, essas gemas são desfeitas e as esponjas conseguem finalmente viver, né? Voltar à vida, né? Consegue se desenvolver. E a gente também tem a reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, a gente vai ter alguns tipos, né? A gente tem as esponjas que possuem sexos separados, né? A gente tem a esponja e o esponjo. Mentira. A esponja fêmea e a esponja macho. A gente tem as esponjas que são hermafroditas, né? A maioria são hermafroditas, ou seja, possuem ambos os sexos, são tanto machos quanto fêmeas. E as esponjas que são hermafroditas, mas sequenciais.
Ou seja, elas em um momento da vida são machos, em outro momento são fêmeas, né? Elas vão alternando os sexos. Bem, os espermatozoides, eles são feitos a partir dos conócitos, né? Os conócitos, eles perdem os seus flagelos e viram espermatozoides. Geralmente, os espermatozoides têm flagelos, né? Mas nesse caso não é assim. A gente também tem os ovócitos, né? A versão dos óvulos das esponjas, que são feitos a partir dos arqueócitos, né? Os arqueócitos se diferenciam e formam essa célula, esse gameta, né? E aí a fecundação pode ser tanto externa, né? As esponjas lançam seus gametas na água e aí dá teus pulos aí para poder um se encontrar com o outro. E a fecundação interna também, em que o espermatozoide é jogado na água, ele entra pelo ósseo da esponja, capturado pelo conócito e levado até o ovócito. E aí acontece a fecundação. Forma-se a larva, né? A esponja ela tem uma larva característica que é a larva lecitotrófica. A larva lecitotrófica é uma larva que possui uma reserva de energia, né? Que é como se fosse é um vitelo, né? É como se fosse o nosso vitelo, que é como se desse uma data de validade para a larva, né? No momento em que acaba a reserva de energia, ela morre. Isso se ela não se fixar no substrato e começar a se envolver antes. Se isso não acontecer, ela morre. Ok? Bom, com isso, gostaria de terminar o vídeo por aqui. Tá? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Até a próxima. Beijos, abraços. Qualquer dúvida é só falar comigo. E é isso. Tchau, tchau.